Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumaCast. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Martim Massutani, sou ginecologista obstetra formada pela USP e fundadora da Clínica Lumia. E hoje venho falar para vocês de um assunto muito importante que faz parte do nosso dia a dia, a amamentação. E para me ajudar nessa tarefa, tirar dúvidas, falar sobre todos os receios envolvidos nesse processo, eu trouxe duas pessoas muito queridas para mim, que é a Persela Marques, nossa enfermeira obstetra tão amada pelos pacientes e consultora de amamentação, e a doutora Vanessa Tirloni, que é a nossa pediatra na Clínica Lumia. Sejam muito bem-vindas. Oi, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, Cá. Então, eu sou Vanessa, sou pediatra lá da Lumia. Minha especialização em neonatologia foi pelo Hospital Albert Einstein. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. Muito obrigada pelo esse convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Persela Marques, eu sou enfermeira obstetra da Clínica Lumia, uma das enfermeiras da Clínica Lumia. A minha formação é em obstetrícia, enfermeira obstetra, pela Faculdade Adventista de Enfermagem, como a minha especialização também. E também tenho um mestrado pela USP, na área de saúde da mulher. Olha que time de peso que eu trouxe para vocês hoje. E a gente gosta de falar de amamentação porque a gente sabe da importância da amamentação para a família. Eu acho que é importante falar sobre isso. Não é que seja determinante, mas a gente sabe que ajuda a estabelecer um vínculo da mãe com o bebê e também sabe que ajuda na recuperação da mulher no pós-parto, no desenvolvimento da criança, né? Além de alguns benefícios até a longo prazo em relação a evitar, realmente, a prevenir risco de câncer de mama. Então, os benefícios são incontestáveis, mas não é fácil, né? E por isso a gente está aqui conversando para apoiar as mães que desejam amamentar e orientar até aquelas que não desejam também. Eu acho que é super importante falar que o leite materno ele é rico em anticorpos, ele é basicamente a primeira vacina do bebê, então vai proteger o bebê contra diversos tipos de infecção respiratória, intestinal e, para o futuro, prevenir, inclusive, doença metabólica, né? Então, obesidade, diabetes, tudo isso é uma coisa que é prevenida. Aquela criança que mamou no peito tem uma chance menor de desenvolver esses tipos de doença. Esses dias eu estava conversando com uma paciente que estava na dúvida sobre a amamentação e ela falava assim, mas eu quero saber os benefícios da amamentação. E eu comecei falando para ela, falei assim, olha, eu vou te falar algumas coisas, mas a gente nunca vai saber como teria sido se você amamentar ou não. Mas eu acho que essa dúvida, assim, como não compensa ter. Então, vamos investir, né? Eu fiz essa proposta. Mas é claro, a gente faz isso com muito cuidado, respeitando a família, respeitando, né, a paciente, que eventualmente não deseja amamentar. Mas eu acho que é importante a gente colocar isso sempre as cartas na mesa, né, e dar esse suporte, porque pode fazer muita diferença a pequeno, médio e longo prazo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que na consulta de pré-natal, assim como a sua consulta, assim como na minha, certamente como na consulta da Persela, um dos pontos que eu costumo abordar é para a paciente, qual é a sua expectativa em relação à amamentação? Então, o que você imagina que vai ser a amamentação? Quais são os pontos que você acha que vão ser desafiadores? Porque tem mulher que fala, não, eu acho que eu vou tirar de letra. Tem mãe que fala, nossa, eu tenho pavor de pensar que eu vou sentir dor. E a gente tem que deixar muito claro que também está tudo bem se essa mulher não quiser amamentar. Porque ela tem que saber, ela tem que ter posse de todas as informações, de todos os benefícios da amamentação, para ela ter essa escolha. E nós, como equipe, eu brinco que a gente é um time. Então, a gente, como time da mãe bebê, da família, a gente vai apoiar essa família na decisão que ela tomar. Eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo é a questão da paciente querer amamentar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente identifica isso, a paciente fala assim, então vamos lá, vamos juntas, que a gente vai te ajudar. E agora, daqui a pouquinho, a Persela vai falar para a gente como acontece esse preparo, né, durante a gestação. Então, de fato, um primeiro ponto positivo é o desejo materno de querer amamentar. E aquela paciente, né, que fala assim, olha, eu gostaria de amamentar, mas tenho medo, vamos tentar desmistificar cada medo que ela tenha, para que a gente consiga construir, né, um prognóstico mais favorável em relação à amamentação e não de tanto medo, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, porque eu acho que faz muita diferença para quem está escutando e quem está na dúvida sobre a amamentação. Mas eu acho que o começo de tudo, na maioria das vezes, é de fato querer. Né? Exatamente. Esse é o sucesso. Esse é o segredo do sucesso da amamentação. Primeiramente, é a mamãe querer amamentar. E a gente está aqui para ajudar. Com certeza. E Pê, fala pra gente como a gente tem esse preparo em relação à paciente durante o pré-natal.
Bom, como enfermeira obstetra, a gente tem esse objetivo. Nosso objetivo é que a nossa paciente tenha sucesso na amamentação. Mas eu sempre falo que o que eu oriento para o casal, né, é buscar conhecimento, buscar informações concisas, informações corretas, sempre baseadas em evidência científica. E também, principalmente, o trabalho da consultora de amamentação, isso ajuda muito, né? Eu sempre enfatizo também, a cada consulta para esse casal, os benefícios da amamentação. Acho que isso é muito importante a gente sempre lembrar, conscientizar os benefícios da amamentação. Por que passar por esse processo, né? Porque tem um benefício. Então, vamos lá, vamos focar tem nisso, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa é deixar essa paciente mais tranquila sempre, né? Ela se sente acolhida, para ela realmente, não digo, é relaxar, que o próprio corpo, o próprio organismo vai tomar conta, a parte fisiológica vai preparar a mama para a amamentação. Né? Hoje a gente fala muitas vezes, por questão cultural, nós moramos num país tropical, por exemplo, o uso do sol, mas o uso do sol ele não tem evidência científica. Né? Outra coisa que eu sempre oriento também é a questão de planejamento. Aliás, na vida é tudo planejamento. Né? A gente planeja, mas de vez em quando aparece um probleminha ali e a gente tenta resolver esse problema, certo? Então, o que eu falo para as mamães? Você tem que ter uma rede de apoio. A grávida tem que ter uma rede de apoio familiar, apoio do esposo, da esposa, do companheiro, companheira, né? Faça um planejamento de férias, por exemplo. Então, pegue férias na hora que o bebê vai nascer. Isso faz uma diferença muito grande em relação à rede de apoio na amamentação. São coisas que parecem básicas, mas são tantas informações durante o pré-natal, são tantas preocupações que às vezes a família não se atenta a isso, né? E de repente, de fato, né, se a paciente tem uma rede de apoio, em relação ao sucesso da amamentação, a gente sabe que isso pode fazer muita diferença. E mais uma coisa eu gostaria de falar, assim, eu acho que a gente tem mudado ao longo do tempo muito a nossa perspectiva sobre a amamentação, né? Incentivando cada vez mais. E, eventualmente, a gente encontra pessoas da família que têm uma outra experiência mais antiga, né? De que a amamentação não tinha tanto esse estímulo. Então, eu queria dar um recado para todo mundo que é rede de apoio de uma paciente que está gestante ou que já teve o bebê, para repensar um pouco sobre isso. Porque, assim, o papel da rede de apoio pode ser determinante em relação ao aleitamento. Então, por exemplo, de repente, aquela avó que está querendo muito ajudar, tenta incentivar essa paciente a amamentar. Né? Às vezes vem aquela, mas será que o leite é fraco? Ou, não, mas põe uma chupeta que ele dorme logo. Às vezes, a rede de apoio precisa ajudar com coisas do dia a dia e deixar essa mãe se dedicar exclusivamente nesse momento a aprender a amamentar. Porque eu brinco quando eu vou conversar com as pacientes na consulta de pré-natal que a amamentação só é fácil na TV. Que é só na TV que o bebê nasce e a mulher instantaneamente sabe amamentar e o bebê que acabou de nascer sabe mamar. Sim. Isso é um aprendizado, é uma dupla que está aprendendo e se desenvolvendo juntas. Então, a gente precisa desse apoio para esse binômio. Então, eu ia falar um negócio, assim, que uma coisa que eu falei das avós, para ninguém ficar triste comigo, assim. Sem ofensas, pessoal. Tá bom? É que, assim, na verdade, eu sei que todo mundo fala por bem, para tentar ajudar. Ninguém fala com a tentativa de atrapalhar. Isso, com certeza. Né? Mas que, assim, a gente precisa estar alinhado também do que de fato é mais atual, do que de fato a gente tem mais evidência. E, assim, quando a gente estuda sobre a amamentação e a gente pensa nos mitos sobre a amamentação, essa coisa, né, das pessoas em volta falando, olha, o leite tá fraco, tá vendo? O bebê não para de chorar. Porque o bebê chora, né? Assim, os bebês choram, gente. Os bebês se manifestam chorando. É assim. É assim, né? Então, assim, achar que o bebê está chorando só porque está com fome o tempo todo, porque o leite não está sendo suficiente, talvez possa atrapalhar um pouco esse processo, porque a gente precisa de uma mãe tranquila, né? Para poder realmente persistir na amamentação. E por isso que a Marcela está falando em relação a férias, em relação a essa rede de apoio, ela assim, eu diria que é fundamental. Eu acho que, de fato, é o começo de tudo, né? Eu acho que se a gente fosse falar em preparo da amamentação, eu acho que é isso, né? Ter uma rede de apoio. E a rede de apoio não é só a família, né? A equipe que acompanha esse binômio é super importante. Então, não adianta nada aquela família querer muito, tá super lá tentando, e aí, de repente, os profissionais que acompanham essa família, esse bebê, essa mãe, não estão atualizados, ou falam, não, imagina, tá tudo bem, não tá muito bem aqui, vamos colocar esse leitinho aqui que não faz mal. A gente tem indicações.
formais, a gente tem indicações que a gente sabe que são indiscutíveis para colocar a fórmula, né, o complemento, e são muito diferentes das que eram quando a gente era criança, claramente. Sim. E ainda falando um pouco sobre o planejamento, a gente orienta também que você na sua casa tenha esse cantinho de amamentação, né? Esse cantinho tranquilo vai te ajudar no processo da amamentação. Uma cadeira confortável, uma poltrona confortável. Na hora de você amamentar, por exemplo, às vezes, o próprio travesseiro ou uma almofada de amamentação mais fácil de você ajustar o seu bebê. Tudo isso ajuda. Esse é um planejamento que a gente orienta também. E eu sempre falo, procure informações, eu posso até falar aqui a importância do curso preparatório para o parto. Sim, com É certeza. muito importante. Nesse curso, a gente sempre fala, o desafio da gente sempre é a gestação, depois a amamentação. E no curso, lá eles vão te orientar, nós vamos te orientar a questão de, por exemplo, a posicionamento, qual que é a melhor posição para amamentar o seu bebê, a posição tradicional, a posição invertida. Então, tudo isso você ganha, você já consegue ganhar isso como um ganho para você se preparar para a amamentação. É que às vezes eu acho que assim, as pacientes podem ter uma ideia que assim, né, vão aumentar aquelas pacientes que amamentam já há muito tempo, que amamentam de qualquer jeito, até de pé. Talvez em algum momento isso aconteça. Isso vai acontecer, né? pessoal, é verdade. Sim, Né? Exatamente. sim. Mas acho que nesse começo, a questão do posicionamento pode fazer muita diferença, porque assim, às vezes realmente a questão da poltrona, um lugar que seja adequado, consegue posicionar melhor a mãe com o bebê, Sim. o que com certeza facilita a amamentação, evitando até o aparecimento de fissuras, enfim. É um bom suporte, né? Um bom suporte. O suporte que a mãe consegue se apoiar, porque muitas vezes a gente brinca que é o bebê que vai ao seio, porque muitas vezes a mãe vai agachando, vai inclinando, assim, a gente fala, mas aí, além daqui, o bebê agora está com dor nas costas, porque você ficou, então, assim, a mãe com as costas encostadas, então a poltrona, né, aquele sofá, um bom lugar para amamentar, é muito importante. É porque, assim, eu acho que a gente vê com muita frequência as pacientes tendo contratura muscular, né, no começo. Sim, com certeza. Porque é isso que a Vanessa estava falando, né, desse mau posicionamento, às vezes, de ficar em posições erradas, porque eu falo que a amamentação no começo não é um processo rápido. O bebê não suga com tanta eficácia assim no começo, né? Então, assim, depois até vai virando o processo mais rápido, mas no começo não é. Tem um ajuste, tem a pega, enfim. Então, se a paciente não está bem posicionada, ela também vai começar a ficar muito incomodada, né? Então, eu acho que é isso. E quando a gente fala desse cantinho de amamentação, né, eu acho que é um ponto de ter suas coisas por perto também, de organizar as coisas, né, Pê, ali, de deixar tudo mais ou menos na mão, né? Sim. Sempre a parte de organização é importante. É muito importante. Deixar sempre uma garrafinha de água, sempre água do lado. Do lado, né? A gente fala que esse momento você tem que ter a sua água do lado, tem alguém do seu lado, né? Tem o seu companheiro ou companheira do seu lado, para quando você for amamentar, alguém vai te ajudar, vai te posicionar esse bebê. Né? Aliás, eu tenho uma dica assim que eu sempre falo para as nossas pacientes puérperas. Né? Você está no hospital, peça ajuda. Peça ajuda para a equipe de enfermagem, a questão de posicionar o seu bebê, né? Não amamente sozinha. Mesmo sendo o segundo filho, o terceiro filho, isso é importante. É muito importante. É porque eu acho que assim, o que a gente fala, às vezes a paciente até sabe em relação ao Sim. aleitamento, mas é um bebê novo, né? Então o bebê também está aprendendo a mamar. Sim, E assim, sim. eu tive 2 bebês, né? E eu percebi que cada um amamentou do seu jeito. Foram Exatamente. amamentações muito diferentes, inclusive. Né? Então acho que isso traz pra gente que, assim, de fato não tem uma regra, né? Não dá pra se comparar com a outra pessoa, se dentro de uma mesma mulher, né? Uma situação de uma mesma mulher, a gente tem situações muito diferentes. Na amamentação, né? a regra é a exceção. Não tem regra, nunca vai ser igual. Exatamente. E essa questão que a Persela falou de pedir ajuda no hospital, porque é isso, no hospital, os hospitais atualmente, a grande maioria deles, não são todos, infelizmente, né? A gente gostaria que fosse, a gente sabe que nos hospitais privados, né, dos que a gente trabalha, geralmente a gente tem essa situação, mas nem todos vão ter. Mas existe sempre essa disponibilidade, né, das técnicas de enfermagem, a equipe das é muito bem enfermeiras. treinada, Exatamente. Né? Hoje a maioria tem um grupo de apoio ao aleitamento materno. Isso, com certeza ajuda. E assim, na hora que for posicionar o bebê, chama alguém para ver se está posicionando de forma adequada, né, para evitar realmente o aparecimento de fissuras, né, porque mesmo fazendo tudo certo, eu lembro de uma paciente minha
Inclusive, era médica, eu nunca me esqueço. Eu entrei no quarto, ela estava chorando. Ela falou assim, eu fiquei neuroticamente observando se o bebê posicionou adequado, mas eu fiz uma fissura, naquela fase que a paciente está sensível. Né? A gente está para fazer um podcast também de puerpério, que vai ser fantástico, porque eu acho que é um tema muito importante. E eu falei assim, então, mas calma, vocês estão aprendendo, né? Seja gentil com você também, né? Sim. Porque, assim, não dá, a gente vai conseguir controlar todas as coisas, está tudo bem, a maternidade é assim mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante. E quando a gente fala desse apoio, esse incentivo que a gente faz ao aleitamento materno, eu acho que a gente fala um pouco também sobre o nosso papel no parto, né? Em relação ao golden hour, esse primeiro contato com o bebê. Você quer falar um pouquinho, Pê, sobre isso? Golden hour é o momento mais precioso quando o bebê nasce. Essa é a minha opinião. É o momento que você vai estimular o primeiro contato pele a pele com seu bebê. O bebê vai sentir o batimento do seu coração, ele vai sentir você. A gente chama isso de imprinting. Isso o bebê vai levar para o resto da vida. Né? Por isso que a gente incentiva. E o papel da enfermeira obstetra é realmente observar, né? Direcionar, principalmente a primeira pega desse bebê, né? Que essa pega seja correta para a gente evitar os traumas mamilares. Né? Não pode falar. E eu sempre digo também que a questão do golden hour é uma interação entre a mãe, o bebê e seu companheiro ou companheira. Esse é um momento único deles. Então, o papel da enfermeira é ali observar e apoiar. A partir do momento que o bebê começa a procurar, a abocanhar o mamilo, a nossa função é ir lá ajudar delicadamente esse bebê, né? Delicadamente esse bebê, para que ele comece a amamentar. Eu sempre falo que é um caminho, é um início de caminho para o sucesso de amamentação. Com certeza. Eu acho que por isso a gente realmente se esforça muito, né, na nossa equipe, que os bebês fiquem no colo da mãe, né? A gente fala que o lugar de bebê no pós-parto é no colo da mãe. Eu brinco que nascer realmente não deve ser muito fácil, é horrível, né? Gente, deve ser horrível nascer. Você né? tá lá assim, no seu ofurô, open bar, de repente você foi arrancado da sua casinha mais gostosa, tem que descobrir um mundão novo. Não é legal, né? Não deve ser legal. Deve ser. Então, assim, eu acho que tem esse conforto, né? Do que ele reconhece, né? Assim, do coração da mãe, igual a Persela falou, né? Da voz, dos pais, O cheiro, tudo isso realmente deve fazer muita diferença para o bebê. E é isso, né? E é importante lembrar que nem todo mundo vai conseguir amamentar nesse primeiro momento, né? Mas que o mais importante é esse contato pele a pele, né? Eu acho que porque é o que a Persela falou, às vezes o bebê ele vai dar sinais, né? O bebê vai dar sinais da busca, né? Assim, da procura. Acho que a gente precisa só contar para todo mundo que não é que o bebê nasceu, foi pro colo, ele quer mamar. Exatamente. Nesse momento ele está super estressado, ele saiu da casinha dele, então ele vai ter um momento de estresse, depois ele vai entrar no momento de relaxamento. Geralmente com 30, 40 minutos é que ele vai falar, opa, acho que agora eu quero comer. E aí ele vai mostrar pra gente, ele vai mostrar os sinais de procura, ele vai começar a mexer a boca, mexer a cabeça, vai falar, tô interessado. E aí a gente entra pra ajudar. Então tem uns vídeos, né? Aqueles vídeos famosos, o bebê buscando sozinho. Exato, que o bebê, né? ele é como se ele engateasse, ele faz crawl, ele se rasteja ali na mãe e acha vai bem. buscar. E a gente só vai buscar. Certificar de que fato a pega tá certa, né? Porque eu acho que o papel é importante, porque eventualmente, às vezes, esse primeiro contato não é tão rápido, né? Os bebês ficam ali um tempo, às vezes, né? Mas, de fato, é um momento mágico quando a gente consegue... Lógico, gente, e também eu quero só reforçar aqui que não é para ter uma frustração ou não vai ser um determinante, mais uma vez, que a amamentação não vai poder acontecer naqueles casos que o bebê teve que ser afastado da mãe por uma causa maior, né? Sim, seja por uma causa materna, seja uma causa do bebê. E a gente ainda tem um caminho muito lindo pela frente aí para construir em relação à amamentação. Então, para os pacientes que não conseguiram ter esse contato por alguma razão justificada, né? Assim, acho que o mais importante é isso, porque acho que olhar para trás e falar, poxa, meu bebê foi tirado de mim sem precisar, acho que é ruim, né? Mas eu acho que quando realmente tem uma razão, eu acho que é importante, de fato, a gente lembrar que é um caminho muito longo aí, possível de amamentação, né, pela frente. A gente consegue correr atrás sempre. A gente, nessa caminhada da amamentação, a gente percebe algumas dificuldades. Eu costumo falar que a amamentação, na minha opinião pessoal até, assim, sabe? É persistência. Assim, é verdade. Né? Lógico que vai ter aquelas pessoas que vão amamentar de forma muito simples e muito fácil, como tudo na vida, né? Assim, a gente tem tudo de tudo. Mas eu falo que é persistência e uma coisa muito importante, que eu acho que às vezes é um desafio nessa fase, é a disponibilidade.
né? Você tem que estar disponível para o bebê. Né? Então, assim, eu acho que se você é uma paciente que, de fato, deseja amamentar, eu tenho muitas pacientes que gostam muito de trabalhar, enfim. Elas falam assim, mas eu estou querendo voltar em 15 dias. Eu falo, olha, eu gosto bastante de trabalhar também, mas escuta o que eu estou te falando. Né? Se o seu desejo é amamentar, como você está me falando que vamos repensar um pouco nesse caminho. Porque talvez 15 dias para voltar ao trabalho não seja possível. Às vezes aquela coisa do home office, né? De pessoas que sejam autônomas, e a gente entende essas demandas, mas eu falo, depois a gente vai conversar, mas pensa sobre isso, porque existe essa organização já até de se comprometer, às vezes, algumas coisas, né? Porque precisa dessa disponibilidade. Sim. Se isso não acontece, é muito difícil a gente, de fato, garantir, né, o aleitamento. Sim. Então, eu acho que eu falo que é realmente um empenho da paciente, né? Tem que ter esse empenho. Tem que ter empenho e comprometimento. Eu sempre falo. Sim, né? com certeza. A mãe tem que estar empenhada e comprometida. Sempre a questão da amamentação. Eu acho que uma das coisas que a gente tem de desafios, a gente podia começar a te falar alguns deles, e eu acho que a primeira coisa é, muitas vezes, o tipo de mamilo da paciente, né? Sim. Que é uma coisa que a gente, muitas vezes, já identificou no pré-natal. E não é para assustar a paciente, porque você fala assim, poxa, doutora, mas eu tenho um mamilo invertido, eu tenho um mamilo plano, não vou conseguir amamentar. Calma, gente. Assim, eu acho que é importante a gente identificar aquela paciente que, eventualmente, pode ter mais dificuldade, Sim. mas nunca determinando que vai ser realmente uma amamentação difícil, porque a gente não tem como saber, né? O tipo de mamilo, nenhum tipo de mamilo impede a amamentação. A gente só tem que ter mais atenção, e a equipe como um todo tem que ter um olhar mais atento para aquela mãe que tem, então, o mamilo invertido ou o mamilo plano, porque isso, de fato, pode trazer uma dificuldade para o bebê abocanhar o mamilo. Lembrando que o bebê não pega só o mamilo, então a gente até trouxe aqui. Então, o bebê não é para pegar só o mamilo, ele tem que pegar uma boa parte da areola também. Obviamente, aquela mãe que tem uma areola muito grande, eu também não vou falar que o bebê tem que pegar tudo, porque ele tem que pegar uma boa parte. Então, nenhum tipo de mamilo impede a amamentação. Exatamente. Depende de você, depende de como podemos ajudar essa mãe na hora da pega desse bebê, na hora de lhe acoplar no mamilo, na hora que a gente tem que observar muito a questão de realmente acoplar na mama do bebê. Não é que você tem um mamilo plano, como diz a doutora, não é que você tem um mamilo plano, um mamilo invertido, que você não vai conseguir amamentar. Não. O segredo é a pega. O bebê, eu sempre falo que a mãe natureza é sábia, né? Mas, lógico, a gente tem os casos que a gente tem que dar outros métodos, outros apoios, para que essa mãe consiga realmente amamentar. E eu acho que nesse processo, né, dos mamilos, eu acho que aí começa um dos medos, né, que a gente falou lá atrás, é a questão da lesão do mamilo, né? Sim. Que eu acho que é um dos primeiros medos, né? E eu acho que a gente tem alguns artifícios, poderia dizer assim, que mudaram o curso da amamentação. Sim. Né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem com muita frequência é a questão do laser nas mamas, né? Eu falo que o laser, ele salva vidas. Ele é um aliado muito, muito forte hoje na amamentação, e salva mesmo. Né? Porque eu acho que isso traz para a mãe a possibilidade de uma cicatrização mais rápida, né? E com isso alívio da dor, o que torna possível muitas vezes manter o processo da amamentação, né? Porque uma paciente, aquela fase do puerpério que já não está fácil, né? De todas as modificações que o pós-parto consegue trazer, com dor na mama, eventualmente pode de fato ser um fator a desestimular essa mãe, né? Então o laser de fato faz essa diferença. A outra coisa importante, Pê, que eu queria que você falasse um pouco pra gente, é a questão da pojadura, né? Sim. Que eu falo que é um dos dias chaves ali da amamentação. A pojadura, a descida do leite, eu acho que esse é o fator mais importante do apoio, a rede de apoio. Né? Quem já amamentou, né, sabe como é essa fase, ela é, como a gente fala, desafiadora. Né? A mamãe sente a primeira coisa que ela vai... Às vezes, mães me ligam e falam, Pê, eu estou tremendo, eu estou com febre, a minha mama dói, está muito quente. Eu falo para ela, calmamente, que legal, teu leite está descendo, o leite está pronto, mas a gente vai te ajudar, de como você... Isso não é para sempre, é alguns dias, vai passar. Então, isso é importante a gente falar para elas que isso vai passar. E tem os cuidados, né, da apojadura. Né? O que a gente orienta? Evite, na hora do banho, água quente. Por quê? A água quente vai fazer a vasodilatação, vai aumentar muito mais. Né?
use um sutiã apropriado. É muito importante que essa mama tem que estar bem que sustente a mama. Acabou as massagens dos ductos, a massagem que a gente fala, a massagem dos ductos, da auréola, a massagem japonesa, né, o shake, tudo isso é importante antes de amamentar. E acabando de amamentar nessa fase de apojadura, descida do leite, a mama vai continuar doendo. Então, o que a gente orienta? O uso da compressa fria. O uso da compressa fria por 10 minutos, e isso tem comprovação científica. Pega um bol com água gelada, pega uma fralda e faz a compressa por 10 minutos. Ou o famoso repolho. O famoso repolho também, né? Mas a gente sempre... Esse é um dos, assim, que a gente fala de métodos de alívio para você ficar mais confortável na amamentação, né? E a questão realmente a mamada do seu bebê, né? A questão de você... colocar a questão de horários nas mamadas, que geralmente fala, você tem que mamar cada 2 horas. Não, isso não existe, né, doutora Vanessa, né, doutora Camila? É verdade. Você quer falar, Vanessa, sobre essa questão da livre demanda? Acho que a gente precisa deixar muito claro que nos primeiros dias de vida, a gente não tem intervalo mínimo entre as mamadas, mas a gente tem intervalo máximo. Então, nesse começo de vida, onde o bebê ainda está perdendo peso, ele ainda vai desinchar, e ele ainda tem um risco grande de hipoglicemia, porque ele não tem tanta reserva de açúcar, a gente quer que esse bebê mame com intervalo máximo de 3, 4 horas entre uma mamada e outra. Mas ele não tem intervalo mínimo. Então, de repente, bebê mamou, daqui 2 horas ele acordou e está lá querendo mamar, bora mamar. Então, a gente não... E não é para ficar cronometrando também. Não, ele ficou 10 minutos nesse seio, vou colocar no outro seio. A gente pode, sim, estimular o bebê a mamar as 2 mamas. Não é um problema se ele está ativo e se ele ainda mostra sinais de que ele está ávido por sugar, mas a gente não vai cronometrar. Não é, deu 15 minutos, pronto, troca a mama. Não é um reloginho. Então, a gente tem que estimular, de fato, a livre demanda, e o bebê sabe quando ele está saciado. Mas a gente também tem que se atentar aos sinais de que o bebê está aprendendo a mamar, ele está sonolento. Então, muitas vezes é um bebê que dá 2, 3 sugadinhas e dorme no peito. Aí você fala, é um problema ele dormir? Se ele não tiver extraído a quantidade de leite suficiente, sim, isso é um problema. Então, são todas essas coisas que a gente precisa estar atento. Isso acontece principalmente nos primeiros 2, 3 dias de vida, que é quando o bebê ainda está lá no hospital. Então, a equipe do hospital tem que estar sempre muito atenta, ajudar essa mãe, fazer as orientações de como eu acordo o bebê, como a gente vai posicionar. As melhores dicas a gente consegue dar ali nesses primeiros dias, principalmente para acordar o bebê, para ele ter uma mamada efetiva. E eu acho que nesse processo vão aparecendo outras coisas, né? Tem paciente que fala assim, doutora, você quer fazer o bingo da amamentação? Tudo eu vou ter, né? Porque acho que tem pacientes que, de fato... Tem tudo, né? Exatamente. Então, a gente fica atento para algumas coisas, como, por exemplo, mastite, né? E a gente sabe que tem tanta mastite que pode ser causada por bactéria, né? Sim. E a gente tem a mastite por fungo também, que são coisas que a gente vivencia muito lá no consultório. E eu acho que tem algumas situações que podem ajudar a evitar realmente a mastite, né? Então, a questão da fissura já é um ponto importante, né? Que é uma porta de entrada, que a gente tem que ficar muito atento realmente à presença de fissuras na mama. No caso da mastite por fungo, a gente tem algumas questões que, graças a Deus, eu acho que hoje em dia está se usando muito menos. As pessoas já se conscientizaram, mas antes fazia parte do enxoval, que era as ainda conchas, faz, acredite se quiser. Muitas maternidades têm lá no site comprar absorvente, você fala, não gasta dinheiro com isso, pessoal. Concha, absorvente, são coisas que a gente deve evitar. E imagino, obviamente, a P fala isso na consulta dela, assim como eu falo na minha, você fala na sua, que são coisas que a gente deve evitar usar durante a amamentação, porque basicamente elas criam um ambiente perfeito para o fungo. Então, é quentinho, é úmido e é escuro, né? Casa perfeita para o fungo. Então, eu falo para as mães, né, a gente, se possível, a gente usar a rosquinha de amamentação, que a gente trouxe aqui hoje para todo mundo ver. E o ideal é que o diâmetro interno dela seja de aproximadamente 4 centímetros, que é para, de fato, respirar o seio. A gente pode, eventualmente, usar o absorvente? Sim,
Né? Sair de casa. Exatamente. Às vezes, né? Também ninguém quer sair de casa, eu também não quero que a mãe do meu, né? Constrangida, né? Fique lá vazando, não é isso. Mas assim, eu sempre brinco que tem que ter atenção, porque às vezes a gente não tem a sensação de que tá úmido. E fica então, o tempo assim, todo em casa, exatamente. né? Em casa tem que deixar ventilar, né? Assim. Então eu falo, a com seios rosquinha pra tem um fora monte mesmo. que é pra suja mesmo. E em casa não vai ficar recebendo visita toda hora. Então, ao máximo que puder, tentar ficar um pouco também sem o sutiã, que é pra dar uma arejada no seio, dar uma refrescada. E também ajuda a cicatrizar na eventualidade de ter alguma fissura, alguma lesão mamária. É. E a gente vai tendo outros desafios, né, Pê? Assim, Sim. que é a obstrução de ducto, né? Que... Ducto entupido, né? Acho que a pior de todas que eu vejo assim é a mastite, né? Mastite acho que é o mais complicado, porque se você não cuidar de ir de um processo, de um procedimento para o outro, né? A questão de você precisar funcionar essa coleção de pus. Eu acho que isso para a mãe é um impacto muito grande psicologicamente para a mãe, né? Então a gente tem que cuidar de orientar realmente para a gente evitar a mastite. E para evitar a mastite é a amamentação livre demanda, esvaziar essa mama, né? Sempre evitar as lesões, né? Acho que a gente tem que também lembrar que, assim, naquelas mulheres que têm hiperlactação, que Sim. pode acontecer, a gente tem métodos para ajudar a ordenhar o seio. Sim. Então, assim, o bebê nesse começo não necessariamente, e obviamente a grande maioria dos bebês, não tem uma capacidade gástrica. Então, o estômago não consegue caber um tantão de leite que aquele seio está produzindo. E a gente precisa lançar mão de alguns apetrechos da amamentação para a gente ajudar a esvaziar essa mama. E aí sim a gente ajuda a evitar a mastite. Então, aí a gente tem o coletor de silicone, a gente pode, eventualmente, usar a bomba extratora, mas o ideal é não usar a bomba extratora nesse começo da apojadura mesmo, porque senão eu posso estimulando ainda mais, exatamente, né? eu posso fazer uma produzir muito hiperestimulação. Mas o coletor de silicone, que é essa pecinha aqui, a gente sabe que ajuda muito porque ele apenas cria um vácuo, né? Então, a gente aperta aqui, posiciona no seio, ele vai criar um vácuo. A gente vai encaixar assim, né? Ele vai criar um vácuo e ele vai conseguir extrair o leite que está armazenado, mas ele não estimula como se fosse a sucção. Exatamente. Então, esse coletor aqui, tem de várias marcas, tem na farmácia, Sim. loja de bebê, na internet, ele é um grande aliado. Eu acho que ele até faz mais parte do enxoval do que a própria bomba elétrica, porque de cara ele é uma coisa que a gente pode ajudar muito e orienta, ajudar bastante as mães. Com certeza. E aquelas mães que têm de repente uma produção muito aumentada, né? Em algum momento podem até doar leite. A gente sabe que o leite materno, principalmente para aqueles bebês de UTI, que são os prematuros, que a mãe não consegue ordenhar, eles ajudam muito para os pequenininhos que estão lá na UTI. Então, as mães que têm muito leite, que além de ordenhar e estocou em casa, falam, nossa, eu vou doar porque o que eu já estoquei já deu para o meu bebê e vai sobrar. Então, liguem para o 136, que é o telefone do Disque Saúde. Sim. Cada região tem o seu banco de leite que vai fazer a orientação, coleta, vai em casa buscar. Então, se informem e doem se possível. Muito bem, então acho que a gente pode de fato ajudar outras mães que estão nesse desafio, né, e acalmar o coração dessas mães aí com leite de ótima qualidade, né, que é o leite materno. E Vanessa, conta pra gente os desafios que você vê da parte do bebê em relação à amamentação. A gente sabe que o primeiro desafio, e faz parte por uma lei federal, é a posição da língua. Então, a gente avalia o freio lingual. Então, na presença do freio curto, que a gente conversou naquele nosso primeiro podcast das triagens do bebê, a gente sabe que o bebê com freio curto, com alteração na mamada, ele precisa de uma avaliação da fonoaudióloga e, eventualmente, fazer o corte do freio, que é a frenolectomia. E aí, esse bebê pode mamar de uma maneira melhor. Tem bebês que são sonolentos, os bebês que são muito pequenininhos, que podem ter dificuldade na pega e na sucção. Então, às vezes o bebê ele tem a sucção não nutritiva, mas ele não tem a sucção nutritiva efetiva. Então, ele vai para o seio, faz o famoso chupetar, que não é ruim, pessoal.
só ter esse lembrete, mas ele não consegue extrair o leite da maneira adequada. Então, a gente precisa, às vezes, das fonoaudiólogas para ensinarem esses bebês a sugarem de uma maneira mais efetiva. Muito bem. Em relação ao bebê, não necessariamente depois, se ele chorou depois da mamada, quer dizer que ele não está satisfeito, né, assim, Vanessa? Porque acho que acaba sendo um grande desafio, né? O choro. Eu acho que a gente precisa lembrar que o bebê, ele ainda é um pequeno ser em formação. Então, ele está descobrindo que ele nasceu. Muitas vezes ele sai do peito. Aí você fala, nossa, ele dormiu, mamou. Aí fala, pronto, agora eu vou trocar a fralda. A hora eu fui trocar a fralda, tirei a roupa. Começa um novo round de novo, porque ele fala, opa, eu acordei. O peito é conforto, é acalento. Então, o bebê não vai para o peito só para se alimentar. Ele vai para o peito para ter conforto, ele vai ao seio para sugar, para melhorar o desconforto da cólica intestinal, da disquesia. Então, o seio, ele também tem todo esse plus aí, que é acalmar o bebê de diversas formas. Então, chorar após a mamada não significa que ele está com fome, mas pode ser que ele esteja desconfortável. E aí o melhor lugar para ele ficar confortável de novo é ir para o seio. E eu acho que tem alguns sinais que eu gostaria que você deixasse para as pessoas que estão escutando a gente de que a amamentação está indo bem em relação ao bebê. O primeiro de tudo é a gente vê nesse começo o bebê que tem fralda com xixi, então pelo menos 4, 6 fraldas de xixi por dia é um ótimo sinal. O bebê que nos primeiros dias de vida perdeu peso dentro do que a gente considera normal, que é 10%, 12% do peso. E, depois disso, o bebê que começa a ganhar peso efetivamente. Então, mesmo aquele bebê, você fala, nossa, ele está toda hora no peito, mas ele está ganhando peso, ele está conseguindo tirar suas sonecas, está dormindo bem, está fazendo xixi, está evacuando, a gente sabe que essa mamada está sendo efetiva. E eu acho que uma outra coisa muito importante que acalma é o peso do bebê realmente na consulta com o pediatra, né? Porque eu acho que eu falo, o pediatra é nosso aliado na amamentação, né? Com certeza. Né? Porque assim, a gente percebe às vezes alguns casos, a paciente está naquele momento de dúvida, de cansaço, né? Assim, está exausta, por uma série de fatores, não é só a amamentação, é essa novidade toda que está chegando junto com o bebê. E se a gente não tem um parceiro forte ali na amamentação, né? E que não investe na amamentação, eventualmente a gente vai acabar dando a fórmula, às vezes não de forma necessária, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante. E por isso a gente é tão preocupado em relação ao ganho de peso do bebê, né? Porque a gente fazer esse controle de peso, às vezes mais precoce, traz essa tranquilidade para a mãe de que, sim, o leite, que parece pouco para algumas pessoas, está sendo, sim, suficiente, e o bebê está sendo bem nutrido, né? E está indo no caminho bom. E nesse começo, muitas vezes, a gente vê o bebê, eu vejo o bebê 3 dias depois da alta, na semana seguinte, na semana, aí quando eu falo, então tá bom, agora a gente vê daqui um mês seus pais, mas já, você fala que no primeiro mês, apego, basicamente, né? A gente se vê toda semana. E aí quando a gente fala, então tá bom, então agora a gente só se vê daqui, nossa, um mês, tudo isso, como vai ser? Não, vai dar tudo certo, agora tá tudo encaminhado. E eu acho que é importante também trazer nesse contexto que a gente não quer nenhum radicalismo. Então, primeiro a gente está falando de pessoas que querem amamentar, né? Então, a gente está investindo junto com pessoas que querem amamentar. Sim. Porque a gente tem aqueles casos que a gente colocou todas as cartas na mesa, que a gente já falou absolutamente sobre tudo e posta todas as informações, como a Vanessa disse, e que decidiu seguir por outro caminho que a gente vai respeitar. Mas aquela paciente que quer amamentar, eu acho que ela tem que ter a segurança que tudo foi feito nesse sentido, né? Que a gente estava junto com o casal, dando o nosso melhor para garantir, de fato, o aleitamento. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Sim, né? A gente sabe que a grande maioria das mulheres produz uma quantidade de leite adequada para o seu bebê. Tem casos em que a gente eventualmente vai precisar lançar a mão de outras técnicas para estimular uma produção maior de leite, porque eu sei que o bebê precisa de um volume maior, porque de repente não está ganhando peso adequado. E aí você fala, poxa, tentei de tudo. E aí a gente tenta de tudo mesmo. A gente tenta coisas, eu brinco que são coisas de planta, né? Então a gente tenta tintura, a gente tenta chá, a gente tenta de tudo que é não medicinal. E aí, se nada der certo, a gente sabe que tem algumas medicações que têm o efeito colateral, que é o aumento da produção de leite. Então, são medicações que não são feitas para isso. E a gente vai reservar para casos específicos, para pacientes específicas. Mas a gente tem opções, então, tem alternativas para ajudar as mulheres a aumentar a produção de leite.
Tem mulher que tem uma hipoplasia mamária e vai produzir menos leite? Tem. Eu vou deixar esse bebê passar fome? Claro que não. Quero que ele desmame? De jeito nenhum. Eu quero acrescentar ao leite materno a quantidade então, eventualmente, de fórmula que esse bebê vai precisar. E aí a gente pode fazer isso de uma maneira em que a gente não vá desmamar o bebê, porque eu não quero que ele largue o seio, eu quero apenas complementar. Eu acho que tem um apelo, na verdade, infelizmente, gente, acho que tem que ser dito sobre isso, tem um apelo comercial em relação às fórmulas, porque elas realmente são boas de marketing, né? Então, assim, o que a paciente às vezes quer escutar. Então, é uma fórmula que é anti-refluxo, porque os bebês, né, tem aquelas pintas de refluxo inicial, aquelas fórmulas para alergia, né? Então, assim, porque eu acho que acaba tendo esses medos, né, em relação ao bebê. O bebê então, acho que, assim, às vezes tem um diagnóstico mesmo de refluxo, a gente tem um diagnóstico mesmo de alergia, né? Mas, às vezes, parece tentador ir para uma fórmula que parece que vai resolver a questão dos problemas, né? Então, eu acho que é um enfrentamento, às vezes, muito difícil. Mas, sim, a gente é a favor da fórmula naquele paciente que precisa, que né? Tem indicação, porque tem indicação, né? De fórmula, e a fórmula pode vir como um benefício, e se você teve um bebê que precisou de fórmula, não sinta menos por isso, né? A fórmula também salva vidas, né? Assim, de poder ajudar nesse processo de nutrição do bebê, e quando é bem indicado, e quando pode vir, sim, de uma forma positiva, né? Então, acho que a mãe não é menos mãe porque ela precisou complementar a amamentação. Com certeza. Eu acho que isso é muito importante da gente Sim. falar, e é uma conversa que, quando eu preciso, eventualmente, colocar a fórmula, eu sei que isso traz um sofrimento para a mãe, né? Porque nenhuma mãe gesta e tem o parto e começa a amamentar achando que não vai conseguir amamentar exclusivamente o seu bebê. A gente sabe que existem esses casos, e a gente está ali para dar um suporte, porque a gente é rede de apoio, e falar, olha, tá tudo bem. A gente não vai deixar ele desmamar do seio. A gente vai usar alternativas e métodos para complementar o aleitamento, e vai ficar tudo bem. Ele vai se nutrir, ele vai crescer, e ela não é menos mãe de maneira alguma. O maternar dela é tão precioso quanto aquela mãe que amamentou em seio exclusivo. E me faz lembrar de pacientes, né, de mamães que têm principalmente a mamoplastia, né? A gente tem métodos que a gente pode fazer continuar a questão da amamentação, de ela oferecer. A doutora trouxe aí, né, doutora, a questão de você fazer uma relactação, o bebê continua lá no peito, continua amamentando. Isso, para a mãe, psicologicamente, para ela ajuda muito a questão da amamentação. Com né? certeza. Porque assim, eu sempre falo, quando a paciente me questiona sobre a cirurgia mamária, eu falo que é algo muito difícil da gente estabelecer. Eu já tive de tudo no consultório. Eu já tive cirurgias mamárias, né? Vi pacientes com cirurgia mamária que, de fato, tiveram um impacto muito importante em relação à amamentação. Sim. E é aquela coisa de tranquilizar. Vamos ficar olhando para trás, né? Vamos olhar para frente, Sim, né? Eu acho que a gente tem que dar esse conforto, tá tudo bem, seu bebê vai ficar bem, a gente vai te ajudar. E não leva esse peso para você, porque fica muito pesado, né? A gente tem que tornar a maternidade mais leve. Mas a gente viu muitas pacientes que amamentaram após cirurgia mamária, assim, amamentaram muito. E muitas vezes exclusivamente. Então, é isso. Pode ser, sim, um fator de risco? Pode. Como vai ser esse impacto? Não sabemos. Mas a gente vai estar lá para garantir que seja da melhor forma possível, e se precisar complementar, inicialmente, para os casos que vai ser um aleitamento, né, misto, assim, né, que tiver o complemento junto, vai ter formas melhores de fazer isso, né? Vai ter estratégias que a gente usa para tentar garantir que a amamentação continue, e alguns casos que eventualmente não puderem amamentar, né, que a gente também vai tentar oferecer a fórmula também de uma forma sempre acolhedora. A gente sabe que tem casos específicos, né, que tem contraindicações absolutas de amamentação. Então, são né, as mulheres portadoras de HIV, mulheres portadoras de HTLV 1 e 2. Essas são as únicas contraindicações absolutas contra a amamentação. Então, a gente sabe que, nesses casos, pelo risco da infecção do bebê, a gente não pode permitir a amamentação. A mãe, inclusive, recebe uma medicação para inibir a lactação, e os bebês vão precisar ser alimentados com fórmula exclusiva. E a gente tem outras indicações relativas, né? Então, algumas doenças infecciosas, que são muitas, que a gente pode, caso a caso, conversar com a equipe que acompanha, com o pediatra, com o obstetra, e aí a gente conversa caso a caso quem pode e em qual doença a gente tem que tomar quais cuidados. São muitas doenças que a gente tem que ter alguns cuidados. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, que a gente conversa com vocês, mas conversem com o médico que acompanha vocês também. Sem dúvida nenhuma, vocês vão ter a melhor orientação possível.
E eu acho que, assim, a gente falou muitas coisas sobre a amamentação, né? Eu acho que as pessoas devem ter até ficado atordoadas com tanta informação. E eu acho que eu queria voltar um pouquinho, né? De umas coisas que a gente já falou, até ser um pouco repetitiva aqui, mas de alguns mitos que a gente tem que quebrar, né? Então, Sim. assim, só para ficar uma mensagem quase final aí para quem está escutando a gente. E porque eu acho que são esses mitos e esses medos que estão ali no começo do aleitamento ou no pré-natal que podem realmente impactar negativamente na amamentação. Então, a primeira coisa que a gente estava falando, meu leite é fraco, a gente já falou na história da rede de apoio ali, falando que às vezes o leite não é suficiente. Então, Vanessa, conta pra gente de novo sobre a questão do leite ser fraco. Então, assim, leite fraco não existe. A natureza, como disse a Percela, é muito sábia. Inclusive, se a gente comparar, por exemplo, leites de mães de bebê termo e de bebês prematuros, a gente consegue dosar que a caloria do leite da mãe do prematuro ela é maior. Então, a gente sabe que o bebê então vai receber um leite que tem água, proteína, cheio de bifidobactéria, com lactose, né? Então, tem diversas coisas, são excelentes para os bebês e o leite é feito especificamente para aquele bebê. O corpo entende, inclusive quando o bebê que é um pouquinho mais velho está doente, às vezes a mãe fala, meu leite mudou de cor. É o corpo sabendo que precisa mandar mais anticorpos para aquele bebê. Então, o leite nunca é fraco e o leite é feito especialmente para o seu bebê. Muito bem. E outra coisa é que amamentar é um negócio que já está pronto, né, Pê? Assim, amamentar é isso, instintivo. Nasceu mamando e assim tem que seguir a coisa fluir. Esse é um mito que a gente fala que não é. A amamentação é um processo entre a mãe e o bebê. Muitas vezes é mais doloroso, né? Muitas vezes é cansativo amamentar, mas esse é um processo fisiológico. Você precisa de ajuda, de apoio, rede de apoio na questão da amamentação. Eu acho que uma coisa que é um pouco da minha parte, que eu acho que vale a pena comentar no consultório, que a gente vê muito sobre a questão da amamentação de mito, aí também é uma coisa que a paciente acha que ela está amamentando, ela não vai engravidar. E aí, aí voltam as pacientes grávidas rapidamente. Né? Eu acho que é importante lembrar que, assim, lógico, se tiver um aleitamento exclusivo, com mamadas muito frequentes, pode ter um bloqueio, sim, né, dessa menstruação. Mas a paciente geralmente ovula antes dela voltar a menstruar. Então, assim, existe o risco de gravidez mesmo sem ter voltado aos ciclos menstruais, né, regulares, e eles eventualmente podem voltar. A gente não tem como a gente prever quando esse ciclo vai voltar, enquanto a paciente estiver em aleitamento. Pode ser que volte na hora que ela reduz a amamentação na introdução alimentar, pode ser que volte só quando ela, de fato, para de amamentar ou quando ela volte a trabalhar. Então, assim, enquanto a paciente está amamentando, tomar muito cuidado e pensar assim, em métodos contraceptivos se ela não quer engravidar rapidamente de novo, porque é um risco, sim, que se tem durante o processo de aleitamento, né? E acho que a coisa, outro mito, né, a questão dos intervalos, eu acho que a Vanessa também já falou, mas reforçando um pouco para as pessoas em relação ao que ela falou, que eu acho que foi muito sábio. É difícil estabelecer um intervalo mínimo entre as mamadas, mas o máximo a gente tem, né, Vanessa? Pelo menos no começo, então até o bebê voltar ao peso do nascimento, o intervalo que a gente sempre orienta para as mães é de 3 a cada 3, 4 horas no máximo entre uma mamada e outra. Mais um mito. Preciso revezar a amamentação? Eu preciso realmente oferecer os 2 dois peitos em cada mamada? A gente tem que sempre lembrar que cada bebê é um bebê, né? Ele tem a sua característica, né? A gente sempre orienta que ele tem que consiga esvaziar uma mamada, uma mama de si, garantindo que ele pegou a parte de hidratação, de glicose, gordura, garantindo que ele vai se saciar. Não adianta você pegar 10 minutos aqui, 10 minutos aqui, né, doutora Vanessa? Não vai. Aí a gente entra naquela questão de bebê que não está ganhando peso. Né? Então, é muito importante realmente esvaziar uma mama. A gente orientar essa mãe, dela sentir que a mama esvaziou, né? Que ela viu que o bebê esvaziou essa mama, colocou para arrotar, arrotou e o bebê está lá procurando, significa que ele quer mais um pouquinho, né? A gente fala que é a sobremesa. Né? Então, ele vai pegar, cabe mais um pouquinho. Mas é um mito muito grande de oferecer sempre as 2 mamas. Eu acho que é assim, aquela coisa de individualizar, né? Assim, eu acho que é essa sabedoria, né? E eu acho que assim, é muito normal ter dúvidas, porque
não precisa nascer sabendo sobre tudo isso, e você vai na prática entendendo também o seu bebê, mas o acompanhamento de uma equipe que tem essa visão também ajuda, né? Porque eu acho que às vezes a gente vai orientar, olha, parece que de fato é um bebê que precisa um pouco mais ou não, então são alinhamentos que vão se construindo, né, ao longo do processo, né? Sim, eu acho que eu sempre falo, tem uma consultora para chamar de sua, porque a consultora de amamentação, além de ser alguém especializado na amamentação, é alguém que vai na sua casa, que vai na casa daquela puérpera, daquela família e vai conseguir ver no seu ambiente, na sua poltrona, te dar dicas dentro do seu ambiente. Porque muitas vezes a gente faz uma orientação no consultório e você fala, ai, nossa, nessa poltrona aqui ficou ótima. Aí quando você chega em casa, você olha na sua poltrona e fala, e agora? Como que eu aplico tudo que eu aprendi ali? Sim. Então, ter uma pessoa que vá na sua casa, que possa fazer essa orientação, muitas vezes salva a amamentação. Mas eu acho que isso é importante, porque, lógico, hoje em dia com as coisas, as consultas online, todo esse acesso online, lógico que é um resgate. Uma paciente que não tem nenhum acesso, e a gente colocar um acesso online, pode ser uma alternativa. Super. Mas eu acho que essa coisa de entender o meio da paciente, as demandas daquele ambiente, né, de organizar um pouco as coisas, faz muita diferença. Então, outro dia uma paciente falou, eu tenho uma pessoa que online, eu falei assim, olha, de fato eu preciso que alguém vá na sua casa, entendeu? Ela precisa avaliar, ela precisa sentir o comportamento do bebê, né? Exatamente. O estado da mãe, como ela está, né? Eu fico assim, só vou fazer um exemplo, né, da gente, com a gente que faz essa consultoria junto com a mamãe, né? A mamãe o bebê tá lá chorando, já esvaziou uma mama e começou a chorar queria mais. Falei, vamos colocar esse bebê para arrotar? O fato de você orientar, coloca esse bebê para arrotar, ele vai ficar mais tranquilo. E é isso, é um exemplo que a gente fala, né? Além de outras coisas que a gente consegue avaliar, o comportamento desse bebê, né? A gente não pode colocar uma regra para cada mãe. E eu sempre falo, cada mãe, a sua experiência de amamentação é sua. O seu sucesso de amamentação é sua com apoio de rede de apoio. E lógico que a gente não está aqui para julgar quando a gente vai na casa das pessoas, a gente não vai lá para ficar colocando o dedo na ferida, não é isso. Mas assim, às vezes olhar um pouco a dinâmica em relação à hora da mamada pode ajudar, né? Assim, a gente não está lá para ver se a casa está arrumada, se não está, né? Mas gente, eu acho que eu acho que a dinâmica da mamada é importante, né? Então eu tenho muitas pacientes que eu atendo que moram fora de São Paulo. Né, assim, muitas mesmo, assim, né? E eu sempre falo, olha, a gente queria ir lá na sua casa, poder esse acompanhamento de perto, às vezes, que vai ter esse limite, às vezes, depois, mas vamos tentar achar alguém perto para você, porque, assim, né, isso ajuda. Pode fazer, de fato, muita diferença, né? Então, assim, a gente precisa desse suporte, desse apoio, de pegar na mão mesmo, sabe? De falar, vamos lá, vamos dar certo. Então, eu acho que é uma coisa, isso é importante. Então, eu acho que a gente está quase terminando já, né? Foi um bate-papo muito gostoso. A gente sabe, é uma coisa que a gente vivencia de fato todos os dias no consultório. É um tema que eu amo, né? Assim, tive 2 bebês e fiz muita questão de amamentar. E vou contar que a minha amamentação não foi fácil. Um dia a gente vai falar sobre os casos reais aqui, nossas experiências. Da vida real. E assim, vou contar que a minha amamentação não foi fácil. Então, assim, eu também passei na pele sobre tudo isso. Quanto cada um vai aguentar, gente, isso é muito único de cada paciente, de cada mulher, né? Sem julgamentos nenhum, né? Eu escuto às vezes, doutora, eu julgava aquela mãe que não amamentava, hoje eu não julgo mais, né? Porque, assim, depois que eu passei pela amamentação, eu vi que, de fato, é isso, né? Não é fácil. Como tem aquelas pacientes que achavam que ia ser super difícil, que tinham aflição da mama e foram doadoras de leite, amamentaram até 2 anos de idade, entendeu? Então, eu acho que, de fato, é isso, né? Assim, recapitulando mais uma vez isso, né? Lá do começo. Primeira coisa é ter aquela paciente que quer amamentar. Aquela paciente que não quer amamentar, vamos entender a importância da amamentação para você ter uma decisão mais consciente e orientada. Para a rede de apoio, dê esse suporte, né? Tenta realmente ajudar. Se você tem dúvidas, se atualize, busque informação para poder ajudar essa paciente a ficar mais tranquila, né? A informação é o item mais valioso do enxoval da gestante. Né? Com certeza. Então, eu acho que é uma coisa que faz muita diferença. E eu queria falar também uma coisa que a gente acabou não falando, porque a gente está falando muito desse início da amamentação, desse início desafiador, né? Que de fato é muito importante e a gente sabe que é onde a maior parte das pacientes larga a amamentação, né? Então, eu acho que é por isso que a gente trouxe esse assunto, né? Desse momento. Mas tem também a questão de até quando amamentar, né? Que é uma coisa que as pacientes também falam, até quando amamentar. Então, você quer falar um pouco sobre isso, Vanessa? Então, a amamentação, ela deve ser exclusiva, segundo a Organização Mundial de Saúde, até o 6º mês de vida.
E aí, se possível, a gente sugere que esse bebê seja amamentado, e já não é mais um bebê, mas uma criança, até completar 2 anos, tá bom? O leite materno, ele continua sendo fonte de anticorpos e é uma fonte de alimento muito preciosa, mesmo depois do bebê ter começado a introdução alimentar. A gente sabe que a amamentação na volta ao trabalho é um outro desafio. Rende um outro podcast, inclusive. Sim. A gente sabe que são muitos desafios para aquela mulher que vai voltar a trabalhar e quer continuar amamentando. É possível, mas a gente, às vezes, esbarra em questões burocráticas das empresas. Sim. Mas, se possível, a gente sugere que a criança seja amamentada ainda até os 2 anos de idade. Mas nada é obrigatório e, de novo, sem julgamentos. A gente quer que a mulher também se sinta à vontade amamentando pelo período que ela puder e que ela conseguir. E às vezes eu pego pacientes que com 2 anos de idade, né, tá lá amamentando um bebê e ela fala assim, doutora, o que você acha? Eu escuto muito isso, é muito, muito doido, né? Eu falo, olha, eu acho que tem que avaliar como isso está funcionando na sua casa. Porque, assim, eu vejo pacientes amamentando com 2 anos e o negócio está fluindo muito bem. Super bem. Todo mundo está feliz. Tá todo mundo feliz, o bebê está comendo, está crescendo, está feliz. A mulher está feliz. Brinca com outras crianças, enfim, está tudo ótimo. E você percebe que é um processo muito leve e benéfico para a família. E tem aquelas situações que eu vejo também, que a mãe já está chorando, assim, tipo, estou consumida, eu não aguento mais, assim. Aí eu acho que é um momento de intervenção. A gente sabe que nosso papel foi feito até ali, né? Então, e se não está fazendo bem para a família como um todo, né? Então, assim, e para a mãe principalmente, que é a mulher que está amamentando, eu acho que tem que realmente pensar nesse desmame, né? De uma forma gentil, de uma forma adequada. Ninguém quer levar traumas nenhum para a mãe ou para o bebê, porque às vezes também, não no caso de 2 anos, porque já deu. Eu acho que se não está bom para a mãe, eu acho que a gente tem que considerar de fato essa interrupção, né? Enfim. Mas eu acho que quando a paciente às vezes vira para mim e fala assim, doutora, eu quero desmamar com 6 meses, vamos dar um exemplo. Né? A gente tem que entender quais são as razões dela, né? Às vezes é uma questão de trabalho, a gente tem que tentar entender e, de fato, sempre abraçar. Entender a realidade dela, né, doutora? Isso é importante entender, né? Porque a gente não tem como avaliar as demandas de cada um. Né? Apesar que, como consultora de amamentação, a gente vai lá, incentiva a mãe na amamentação, ajuda, daqui a pouco liga. Como é que eu faço para desmamar? Como? Mas a gente tem que entender a realidade sempre. Não, sim, eu acho que sim. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre abordo com os pacientes, né, que assim, quando a gente decide sobre parar de amamentar, eu falo assim, tenta olhar com bastante cautela o quanto você vai sentir falta disso. Porque às vezes na hora daquele cansaço, né, assim, do dia a dia, né, daquele investimento todo que foi feito, a paciente fala, não, acho que eu já fiz a minha parte, já deu. Né, às vezes com um tempo ainda curto de amamentação, eu falo assim, eu entendo que não foi fácil, né, que você está cansada e que eventualmente pode ser um momento de desmame mesmo, tá tudo bem. Mas, e aí, né, se por acaso, de fato a gente para essa amamentação, quando você olhar para trás, se você vai sentir saudade, você acha que vai fazer falta, você acha que de fato esse momento, eu gero essa reflexão também, né. É importante. Né? Porque, às vezes, eu vejo com frequência que a paciente fala, acho que eu teria amamentado um pouco mais, né? Então, acho que é importante isso. A gente dá suporte para todos os caminhos, para todos os momentos, Sim. desde a introdução, desde o começo da amamentação, até a introdução alimentar, até a questão do momento da hora do desmame, a volta ao trabalho. São momentos chaves em relação ao continuar o aleitamento e que precisam de um suporte de uma equipe adequada. Então, é um tema, assim, muito rico, muito amplo. É um tema que a gente gosta demais, assim. Eu sou apaixonada por amamentação. Acho que eu tenho uma saudade até amamentar dos meus filhos, assim. Eu acho que por motivos de trabalho, talvez eu tenha amamentado menos do que eu gostaria, né? São coisas que a gente vai pensando para a vida, né? Mas é isso e eu acho que a gente, de fato, tá ali para as pacientes para ajudar nesse processo. E eu queria agradecer demais essas 2 pessoas incríveis que também gostam muito da amamentação como eu. Bastante. E que ajudam as nossas pacientes a conseguir o sucesso no aleitamento. E sucesso, gente, não é só amamentar exclusivamente, tá? Sim. É uma série de... Sucesso é nutrir o seu bebê e estar mentalmente saudável. Isso é importante. E feliz. Eu acho que essa é a maior definição. Estar mentalmente muito saudável e feliz. Feliz. Né? Até com complementos. Né? Então, assim, o importante é todo mundo estar feliz e bem nutrido. Nunca se cobra de você. Se você amamentou por 1 mês, fique feliz. Se você amamentou por 6 meses, fique feliz. Né? Tudo isso é um processo. Para você, tem que ser algo prazeroso. Sempre, a amamentação. Muito obrigada, gente, de verdade. Obrigada pelo convite.
vocês a compartilhar esse podcast, quem está escutando a gente, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas da rede de apoio que também vão se beneficiar, não só as gestantes, tentantes, com essas informações tão preciosas e garantindo muitas vezes o aleitamento para muitos bebês aí. Então, obrigada por estarem com a gente mais uma vez. No Instagram a gente tem um link para as outras redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Spotify também a gente está. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo episódio.